Te confiarei, sei que eu não naufragarei. Tu comigo estás. Tu és bom, tu és bom, tu és bom em todo tempo tu és bom. Tu és bom, tu és bom. Boa Tu és bom em tarde, todo meus tempo, amores. todo tempo tu és bom. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Nesse domingão. Gente, essa live tão especial pra mim. Fica aí que vocês vão entender. Como é que vocês estão? Gente, boa tarde, Rosana, boa tarde, Alessandra, Nanda, Fê. Boa tarde, meus amores. Gente, hoje tá fazendo 2 anos, exatamente 2 anos, que eu pedi demissão do banco e mudei para Alphaville. Hoje é um dia muito especial. Eu tava pensando, há 2 anos atrás, eu estava abrindo a minha primeira live. Na minha vida, se eu nunca tinha feito live na vida, tinha vergonha, vou falar aqui todos os meus bloqueios que me fez postergar essa decisão. Mas o que eu precisei de vencer para chegar onde eu estou hoje? E eu quero compartilhar já com vocês uma outra plaquinha que eu ganhei. Gente, sério, não tem condição não. Olha aqui, deixei aqui do ladinho. Ganhei mais outra plaquinha da X-Grow. Na verdade, eu postei a plaquinha que eu ganhei da Eduz, né? Sexta-feira passada. Semana passada. E aí eu ganhei, semana passada, na sexta-feira, eu ganhei a plaquinha da Eduz também. É a minha nova mentoria, que é a mulher mais próxima e mais feminina. A gente tá fazendo pela X-Grow, pela plataforma. Eu tô como sócia do Pablo, né? Então a gente colocou, mais ou menos igual o Milha Club, quem que é aluno do Pablo sabe. Então a gente criou ali uma plataforma de membros e fez tudo pela X-Grow. Então essa é só a primeira plaquinha, vai chegar as outras. E eu tô muito feliz, né? Não pelos números, mas eu acho que o que mais representa isso aqui pra mim são as vidas transformadas. Acho que tudo que nós vivemos, tudo que eu vivi pra poder chegar até aqui. E, gente, não é sobre dinheiro, é sobre vidas. Quando eu comecei a entender isso, o que eu precisava era transformar pessoas, era ajudar pessoas através da minha experiência. E aí tudo começa a mudar. E aí esse tipo de reconhecimento, eles vêm mesmo, né? E aí o recurso vem, o dinheiro vem, mas isso é só consequência. Sabe, isso é só algo que vai acontecer depois do seu movimento. Depois que você se posicionar, depois que você começar a assumir o seu lugar, o seu papel, isso aqui vai vir como reconhecimento, né, do seu trabalho. Então, assim, fiquei muito feliz também. Minhas alunas estão aqui no X-Grow, né? As minhas novas alunas. Tô vendo algumas aqui. E receber essa plaquinha, né? Esse final de semana, justamente o final de semana, que há 2 anos atrás, que está fazendo, né? Que 2 anos que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Uma das decisões mais importantes da minha vida. E a vida é feita de decisão. A vida é feita de escolhas que nós fazemos. E é só a gente que consegue mudar o rumo dela, a partir daquilo que eu me posiciono. Então, há 2 anos, gente, eu fiz minha primeira live no dia 6 de agosto de 2021, 22, 23, 2 anos, 2021. Eu pedi demissão do banco e aí minha demissão demorou um pouquinho para sair. Então, assim, eu já sabia que eu ia embora dali. Eu sabia que não era ali que eu ia ficar, né? Que eu já ia... que eu já estava imaginando o novo caminho. E eu quero deixar uma chave para vocês. Comece a visualizar onde vocês querem chegar. Nós temos que ter uma visão. Se eu não sei onde eu quero chegar, gente, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. Então eu já tinha na minha mente muito claro, né, aonde eu queria chegar, onde eu ia, qual o caminho que eu ia seguir. E o banco não fazia parte disso mais. Eu sou muito grata ao banco por tudo que eu vivi lá. Eu passei 15 anos. Eu fui gerente de banco, eu tinha 21 anos. Eu era muito novinha, eu não sabia nem falar. Gente, eu já era gerente de banco. Porque eu comecei no banco com 19 anos, como estagiária. E aí eu fiquei grávida com 20 anos, tive o meu filho com 21, só que quando eu fiquei grávida, estagiária, não podia ficar no banco, né? Porque eu não tinha vínculo empregatício. Então eu tive que sair e aí meu chefe falou, Ana, depois que seu filho nascer, você volta que seu emprego tá garantido. Falei, então tá bom. E aí eu saí, tive o Bernardo, casei com Ellen, né? A gente tá fazendo esse ano 20 anos de casado. E aí a gente casou nessa época. E aí, depois que o B tinha 6 meses, eu comecei a querer voltar pro banco, né? 6 meses, 7 meses. Eu falei, agora deixa eu olhar, ver como é que tá a situação para eu poder voltar. Só que eu não queria voltar como caixa.
porque eu era estagiária e aí o banco, você vai crescendo e eu seria caixa, só que eu queria mais, né? Eu tinha casado, eu queria montar minha casa, eu queria ir para outro patamar, e eu queria ser gerente. Só, gente, eu tinha 21 anos de idade, sabia nem conversar direito, pensa. Só que existia um desejo no meu coração e uma visão. E aí eu lembro que nessa época, eu não sei aqui quem lembra, quem já viu esse documentário, chamava O Segredo. Minha sogra ficava o dia inteiro em casa, né, dando mamar pro Bernardo, cuidando do meu filho, e ela me deu esse DVD. Falou, Ana, eu ganhei isso aqui, assiste quando você tiver tempo aí. Chamava O Segredo. E eu nem tinha, gente, eu nem sabia que Pablo existia. Eu fui conhecer Pablo depois de 15 anos. Só que eu comecei a ver o segredo, eu comecei a ver o poder da mentalização, que hoje ele chama de boot, né? Que é essa que você é levar a tua mente lá onde você quer chegar. Porque o meu corpo só vai aonde a minha mente já foi. Então eu comecei a ver aquilo, eu falei, gente, tem algo que eu consigo aqui dentro de casa mesmo, que eu não saía, eu ficava cuidando do B, eu não trabalhava nem nada. Mas eu posso começar a visualizar onde eu quero chegar. E aí eu assisti aquele filme, gente, sério, mais de 300 vezes. Eu pedi as contas, era o dia inteiro. Terminava, eu assistia de novo, e anotava. Porque eu não tinha nada, eu ficava o dia inteiro em casa cuidando do B. E aí eu comecei a pegar o que eu precisava. Eu falei, mãe, deixa eu passar em frente ao Banco Mercantil da Savassi. Ela, pra quê, Ana? Eu falei, não, mãe, só passa lá comigo. Aí ela, tá bom. Aí um dia ela passou na rua paralela ao banco, assim, o banco ficava aqui, a rua ficava aqui. Aí ela, aquele ali que é a agência. Gente, na mesma hora eu peguei como é que era a fachada do banco, como é que era a porta giratória para entrar, como é que era a calçada, a placa, visualizei. Eu peguei aquela figura e botei na minha mente, para eu poder visualizar, porque quanto mais específico a gente for, melhor. E aí eu visualizei aquela, né, a parte do banco, a fachada. Aí eu pedi ela para comprar um terninho para mim. E eu não tinha terninho, roupa de banco, sabe? Que é as roupas bem executiva. Aí ela foi comprar um terninho, eu tenho esse terninho até hoje, gente. Meu primeiro terninho, era pequenininho, era muito magrinha na época. E aí ela comprou um terninho para mim. E aí eu fiquei dentro de casa, eu colocava o terno, eu fechava os olhos, eu ficava visualizando eu trabalhar no banco. Foi muito engraçado, porque aí eu comecei isso, o B tinha uns 7, 8 meses. E aí eu falei, agora eu vou lá no banco, porque eu quero ser gerente. E aí eu peguei minhas malinhas, botei esse terninho e fui lá na agência conversar com o superintendente, sabia nem falar direito. Falei pra ele que eu queria ser gerente. Aí ele brincou comigo, você tem que fazer uma prova, que chama CPA 10. Quem trabalha em banco aí sabe. E ele achou que eu não ia passar nessa prova, né? Porque é uma prova, uma certificação bancária. E tinha essa prova a cada 6 meses na época. E eu era, né? Ela falou, essa menina aí não vai passar, mas tem que fazer essa prova, depois você volta. Na hora que eu saí de lá, eu pesquisei. A prova era daqui 15 dias, dia do meu aniversário, 17 de junho. E se eu não passasse nessa prova, eu passaria só em dezembro. Depois de 6 meses, eu falei, não, eu preciso passar nessa prova. 15 dias estudando, sem parar um minuto. Eu tirava leite do meu peito para deixar pro B. Eu amamentava ele durante o dia e à noite eu ficava estudando e eu tirava o leite, porque se ele chorasse, o meu esposo dava o mamar para ele do meu leite, né, na mamadeira. E eu estudava. E eu tomava pó de guaraná. Gente, eu não dormia. Eu estava muito focada e eu estudava, eu comecei a entender sobre mercado financeiro, sobre renda variável, né, sobre tudo que existia no banco, CDB, LCI, LCA, CDI. Eu começava, minha mãe me deu uma apostila e eu começava a estudar e eu ligava pra minha mãe foi gerente de banco a vida toda, né? Mãe, como é que funciona isso? Como é que é debêntures? Como é que é capital de giro? Eu comecei a entender tudo sobre banco. E aí fiz a prova. Chegou o dia da prova, dia do meu aniversário, domingo de manhã, foi numa escola. Fui fazer a prova. Adivinha, gente? Passei. Aí na segunda-feira já saiu o gabarito, passei. Na terça-feira tava eu lá no banco, com a minha pastinha. Cheguei para esse diretor, chamava o Biratã, ou Birajara, não lembro. Cheguei para ele e falei assim, olha, eu passei na prova. Gente, ele assustou. Ele falou, sério? Eu falei, tá aqui, ó. Passei acho que 89% e tinha que fazer 70%. Aí eu lembro que ele falou assim comigo, você é danadinha, hein, menina? Desse jeito. Tipo assim, ele nunca achou que eu ia passar. Aí ele marcou uma reunião com o superintendente, chamava José Maurício. Aí eu fiz reunião com o José Maurício e ele falou, olha, quando surgir uma vaga aqui, eu te chamo. Pronto, fui embora. Eu fiz a minha parte. É aí que tá, gente. Nós precisamos de se movimentar. Nós, muitas vezes, ficamos só na visualização, imaginando, querendo. Isso não vai dar resultado. O resultado tá na ação, tá no movimento. Tudo, o universo tá em movimento. A pessoa que ela paralisa, nada acontece na vida dela. Não adianta você ficar só na mentalização, só imaginando. Você tem que ir lá.
E aí eu já tinha feito a minha parte, fiz a prova, passei, estudei e estava esperando o resultado. E aí é uma espera ativa, porque eu fui para casa e continuei visualizando. Gente, eu visualizava, eu trabalhando, eu digitando, eu pegava desodorante, eu fazia assim, ó. E ficava fingindo que eu tava falando no telefone. Aquilo era tão real pra mim, né? E eu sentia aquilo com muita realidade. 2 meses depois que eu fui lá conversar com o meu superintendente, 2 meses depois, ele me ligou: Ana, surgiu uma vaga aqui pro banco, né? No cargo de gerência. E, gente, eu nem precisava de escutar qual agência que era, porque eu já tinha mentalizado que era a Savassi. A Savassi era a melhor agência que o banco tinha na época. E era onde eu queria trabalhar, onde eu mentalizei o tempo todo. Eu fui lá, eu vi a fachada. Foi a mesma coisa que aconteceu quando eu fui para a plataforma. Eu vou contar quando eu fui pro Pablo. E aí eu visualizava aquilo. E aí ele me ligou, passou um negócio aqui. Eu tô no meu condomínio, gente. Eu tô bem na porta da minha casa, aqui no condomínio. Aí passou aqueles meninos andando de motoca. E aí eu visualizei. E aí na hora que ele me falou, e aqui, e a sua vaga é pra agência Savassi, tá? Gente, eu já sabia. Não precisava dele falar. Aí eu fui, segunda-feira de manhã, eu tava lá na agência. E eu lembro, eu entrando na agência pela primeira vez. Aquela menininha, né, 21 anos, sabendo nem falar direito, com a pastinha na mão, com um terninho. Aí eu entrei, eu olhei, e minha mente pensou: eu já estive aqui. Eu já estava aqui. Na hora que eu sentei na minha mesa, meu computador, com a minha carteira de clientes, quando eu comecei a ligar para os meus clientes, mexer no computador, fazer acatamento de cheque, tudo aquilo ali, eu já estava ali, já vivia aquilo. E foi fácil, Ana? Não foi. Eu comecei como gerente PF, então eu tinha uma carteira bem pequena. Depois eu fui para gerente, aí depois um gerente que era o gerente PF melhor do que eu, né? Eu tinha uma carteira Topázio, que eram os clientes de menor renda. Então o início foi muito difícil. Gente, o início, ele é difícil para todo mundo. Para de querer coisas fáceis, porque não tem. Tudo que vier fácil na sua vida, desconfia. O problema é que a gente ainda é voltado muito para o prazer. Ninguém quer pagar o preço para poder realmente ter uma vida transformada. E aí essas pessoas que pagam o preço são as pessoas que crescem. Porque não existe nenhum resultado sem esforço, sem dedicação, sem posicionamento, sem disciplina. E aí eu comecei a fazer o que eu tinha que fazer, né? Visitava cliente o dia todo. E aí eu fui crescendo no banco, né? Vou resumir bem. E aí com 3, 4 anos já era gerente PF, a gerente PF com a maior carteira da agência. E depois, uns 2 anos, eu fui para gerente PJ, a gente chamava, porque tinha gerente PJ, que era a Ivana, que era gerente geral da agência, e eu era PJ. Mas eu tava super feliz, né? Que eu peguei uma carteira PJ. E eu tinha o quê? 25 anos. E aí eu comecei a crescer no banco, né? Fiz uma pós-graduação em gestão de organização bancária e financeira. E ali, né, a gente estava já no nosso apartamento, eu e meu esposo, o B crescendo, tudo. E aí, depois de uns 3 anos, a Ivana foi promovida. E aí surgiu a vaga de gerente geral da agência. E aí eu fui promovida. Então, acho que com 28 anos, eu já era gerente geral da minha agência Savassi. Então, assim, eu tinha uma carteira. Aí eu comecei a pegar os maiores clientes, a maior carteira. Dediquei muito ao banco. Sou muito grata por tudo que eu vivi lá. Sabe, o banco hoje, a gente comprou o nosso apartamento, eu comprei meu carro, eu fiz viagens. E eu sempre batia as metas, né, os objetivos. E, gente, era muito engraçado, porque eu sabia, é como se a nossa alma já sabe, né? E a gente não sabe como a gente sabe, mas a gente sabe. Eu nunca precisei eu sempre trabalhei com esse poder da minha mente, sabe? E aí eu queria falar pra vocês que quem tem o poder absoluto da sua mente, gente, tem tudo. Se você consegue visualizar, posicionar, a gente tem que escolher os nossos pensamentos, igual a gente escolhe as nossas roupas todos os dias. Escolha. Por isso que eu já coloquei na minha oração isso. Deus, limpa os meus pensamentos, né? Tira os pensamentos tóxicos da minha mente. Porque o pensamento é que gera o sentimento. E o sentimento gera uma crença. E a crença é o que realiza na sua vida. Então faz o caminho inverso. Onde você tem que focar, de verdade, é naquilo que você está pensando. Porque isso sim vai começar a conduzir a tua vida. Porque eu sou o meu ato, eu sou a minha capacidade de agir, né? Aquilo que eu faço. E aquilo que eu faço está conectado com aquilo que eu penso. Tudo aquilo que existe, né, na vida, primeiro partiu de um pensamento. Né? Partiu de algo. Antes de eu criar algo, primeiro eu pensei naquele algo. Surgiu aqui na minha mente. Então a gente tem muito poder, né? Essa canção foi a canção que eu fiz a live há 2 anos atrás. Coloquei ela aqui, daqui a pouco eu aumento o som. E
E aí eu comecei, então eu visualizava. Quando saiu uma meta do banco, por exemplo, a gente tinha meta de aplicação financeira lá. E aí a meta, por exemplo, de 3 meses, eu tinha que crescer tantos milhões na minha carteira de passivo. Porque no banco é o contrário, né? No banco, o passivo é o meu investimento. E o ativo é capital de giro, conta garantida, né? Crédito pessoal. É o contrário do balanço de uma empresa, né? E aí eu foquei muito no meu em crescimento. E eu, gente, na hora que vinha a meta para eu poder bater a campanha, eu já visualizava o desfrute. Eu já visualizava eu já batendo a meta. Eu já visualizava o que eu ia fazer com aquela receita. Eu já visualizava eu lá atrás, depois de 3 meses. E aí eu fazia um plano. Como que eu alcanço esse recurso? Como que eu consigo bater essa meta e ganhar o teto da campanha? E aí que tá. Para você poder ganhar, para você poder chegar no final e conquistar aquilo, você precisa de ter o plano. Gente, precisa de entender as regras do jogo. Entende? Se eu não sei a regra, como é que eu vou ganhar o jogo? E muita gente vai pra vida, vai fazer as coisas e não entende a regra das coisas. Então eu pegava aquela campanha, eu desmiuçava as regras. Então quanto que eu ganharia se eu aplicasse tanto? Quanto que eu ganharia de cliente novo, de cliente antigo? Qual o percentual? E eu começava a traçar o plano. Então se eu aplicasse tantos milhões, eu ganhava, sei lá, uma porcentagem X e eu conseguia alcançar isso. E aí eu já sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu já tinha ali um caminho traçado. E aí começa a se posicionar. E aí você começa a ação. Porque não adianta só visualizar se você não partir para ação. Se você não começar. E aí você já... Só que aí, gente, é aí que tá a diferença. Quando você começa a se posicionar, você já começa a se posicionar como vencedora. Porque você já sabe. Aquilo já é uma realidade. Entende? Então a maneira como eu visitava os clientes, que eu conversava, eu já sabia, eu já tinha ganhado aquela campanha. Tava tudo certo. Eu só tinha que movimentar. E aí as coisas começavam a acontecer, era impressionante, sabe? Os clientes me ligavam, Ana, não sei porquê, mas o fulano antecipou, o dinheiro vai cair aí, pode aplicar. Ana, não sei o que está acontecendo, mas eu não ia receber, mas acabei recebendo o dinheiro aqui, e aí aparecendo as coisas, sabe? Era muito legal, assim, porque, gente, quando você entra no flow da vida, quando você entende, né, e você começa realmente a viver, né, da maneira como a gente nasceu para viver, porque a prosperidade é natural. Quanto mais natural você estiver, quanto mais conectado você tiver, né, e eu não tinha nenhuma noção disso, assim, sabe, que eu sei hoje. Mas eu só conectava com aquilo que é natural em mim, né? Então, assim, eu já visualizava, eu já me movimentava, eu já ia pro e as coisas começavam a acontecer. Enfim, quando chegou mais ou menos 3 anos antes de eu pedir demissão, né? Eu já sabia que eu não queria ficar no banco mais. Eu já tinha, assim, né, tava no banco, tava muito feliz em tudo, mas a minha vida, eu comecei a ir para um outro caminho. Nesse meio termo, a minha vida pessoal, eu terminei com meu esposo, a gente ficou 2 anos separado e eu passei pelo meu processo de desenvolvimento, meu processo de amadurecimento. E aí, junto com esse vucu-vucu do banco, né, com esse crescimento profissional. Só que eu comecei a buscar mais o meu eu. Entender o que se passa dentro de mim, dos meus conteúdos, eu comecei a me conhecer. E aí o meu processo de autoconhecimento veio trazendo, né, muitas coisas à tona e eu comecei a conectar mais com aquilo que eu sou de verdade, né, com um propósito maior, com a minha identidade, com quem eu sou. Comecei a conectar com algo que eu queria cumprir aqui, que era muito mais do que apenas a mim mesma. E aí o banco começou a deixar de ter propósito para mim, né? Eu comecei a sentir, eu vim aqui para algo maior do que ficar aqui no banco. E aí eu comecei a despertar. E aí que tá o nosso processo de acordar, sabe? De começar a visualizar, de ver as coisas. Porque, gente, tudo é o seu nível de percepção, né? A vida é aquilo que você enxerga dela, com o seu filtro. Porque por isso que se eu perguntar alguma coisa aqui, cada um vai ter uma opinião diferente. Por quê? Porque cada um vai enxergar com o teu filtro, que está carregado com as tuas experiências, tuas memórias, com as suas dores, com os seus traumas. Então o que eu preciso, Ana? Limpar esse filtro. Eu preciso começar a enxergar a realidade, captar a realidade como ela é, e não com o meu filtro, não como eu quero que ela seja. E o processo de amadurecimento é esse, é você começar a ver. Gente, ver é ser livre. Quanto mais eu vejo, mais livre eu sou.
E livre é você poder fazer escolhas que te constroem, que te elevam. Livre não é fazer o que você quer, é fazer o que você deve fazer. É ter prazer em cumprir o teu dever, é fazer o que precisa ser feito. E aí eu comecei a amadurecer e eu comecei a olhar para o lado e ver o tanto que as pessoas estavam imaturas. E nisso relacionado muito com a minha feminilidade, com a minha energia feminina, né? Então eu comecei a ver o quanto as pessoas estavam imaturas, o quanto as pessoas estavam perdidas, o quanto as mulheres estavam conectadas muito com a sua energia masculina, né? Com aquela energia que eu tinha, porque eu comecei a me curar, porque esse processo do banco, ele veio junto com o meu processo pessoal também. E eu fiquei 2 anos separada, e depois eu e meu marido, a gente voltou, a gente, né, reatou o nosso casamento, e aí eu comecei a mergulhar mais nesse processo de evolução. E eu falei, gente, e aí eu fiz cursos, eu fiz graduações, eu fazia um curso por final de semana, fiz todas as terapias holísticas que vocês poderiam pensar, eu mergulhei nesse processo de desenvolvimento humano. E eu falei, eu preciso ajudar as outras pessoas. Eu olhava para o mundo, eu falava, gente, o quanto as pessoas estão perdidas, o quanto que as pessoas não sabem, o tanto de projeção que existe no mundo, o quanto ainda somos imaturos, o quanto ainda somos vitimistas. Se cada um cuidasse da própria vida, né? Se cada um olhasse para si, para os seus conteúdos e começasse a buscar o seu próprio amadurecimento, o mundo ia ser muito melhor. O quanto a gente julga as pessoas, o quanto a gente quer fazer algo e não consegue fazer. Que outro eu que é esse que existe dentro de mim, né? Que me trava, que me bloqueia, que por mais que eu queira fazer, na hora de eu fazer eu não consigo. Aí eu conheci a inteligência emocional e aquilo começou a destravar a minha mente. Eu ia pro banco, gente, nesses últimos tempos, eu nem fazia as coisas do banco, eu ficava conversando com as pessoas, eu ficava desbloqueando, eu ficava falando, eu reatava casamento dos meus clientes. Eu falava, você tem que amadurecer, eu não conseguia mais. Aí o povo, os gerentes trabalhavam comigo, falavam, Ana, você não tem nada a ver com isso aqui mais. Você não tem nada a ver com banco. Eu falava, gente, eu não quero ficar aqui. Só que eu não tinha coragem de tomar a decisão. Por quê? Porque eu ainda achava que o banco era tudo. Eu ainda achava que o banco era a minha vida. Eu achava que eu não conseguia fazer o dinheiro que eu ganhava ali, lá fora. Entende? Porque pra mim o banco era grande demais e eu era muito pequena. Né? Quem era eu para poder sair dali? Eu não ia conseguir me sustentar fora. Eu não tinha capacidade ainda para poder sair. Eu não era boa ainda o suficiente. Enfim, vários bloqueios. Bloqueio de autoimagem, bloqueio de perfeccionismo, bloqueio de necessidade de aprovação, medo do julgamento das pessoas. O que as pessoas vão falar de mim quando eu me posicionar? Elas vão me criticar, vão jogar pedras. Ainda uma necessidade de ser muito aceita pelas pessoas, sabe? De me sentir amada, pertencente. Então eu fazia algo para agradar as pessoas, não agradar a mim mesma. Eu tinha dificuldade em dizer não para as pessoas. E lá no banco eu vivi muito isso, gente, muito. Eu me submetia a coisas no banco que eu não precisava. Mas por quê? Porque eu não conseguia me posicionar. Eu já era gerente geral da agência e eu fechava o banco todos os dias. Poderia um outro funcionário fazer isso, mas eu não conseguia me posicionar. Então eu aceitava ainda muita coisa, porque eu queria ser aceita, amada, né? Eu sempre tive eu tinha antigamente essa dificuldade. E aí eu não tinha coragem. Me faltava coragem para me posicionar. E meu esposo sabia que eu não ia ficar no banco mais. Todo mundo já sabia, eu já falava com as pessoas ao meu redor, mas eu ainda não tinha coragem, né, de tomar essa decisão, de me posicionar. E aí eu fiquei durante 3 anos no banco ainda, né, estudando. O meu processo de autoconhecimento, eu já fazia terapia. Eu comecei terapia quando eu entrei, quando eu separei do meu esposo. E, gente, terapia é pra vida. Sabe, assim, não tem nada melhor no mundo do que você se conhecer, do que você se libertar de amarras, de prisões emocionais, de você ressignificar crenças, de você começar a escrever a própria história e parar de seguir padrões familiares, parar de sair do automático, de ser manipulado pela sociedade, pela cultura, pelo mundo, você começar a ir na contramão do mundo, entende? Você começar a questionar, a ser uma mente pensante, a parar de seguir padrão de maneira tão inconsciente. E quando mais eu via as pessoas tão inconscientes, parecia zumbi andando na rua. Falava, gente, todo mundo vive no automático. Todo mundo vai viver na vida assim, ó, buscando só o seu prazer. Se eu consigo atender aos seus prazeres mais baixos, se eu consigo atender a prazeres momentâneos, se eu te entrego isso, eu domino o seu ser.
eu domino você. E é isso que o mundo faz. Ele te dá ali o pão e o circo, né? Ele te dá o mínimo para sua sobrevivência e para poder suprir os seus prazeres momentâneos, e aí você entrega a tua vida para isso. E aí ele domina você e nós somos manipulados pelo sistema. Por isso que a gente precisa de começar a questionar, né? A falar, peraí, deixa eu... E para isso eu preciso me conhecer. Eu preciso de adquirir conhecimento. Na Bíblia fala, né? O povo padece por falta de conhecimento. O povo morre, o povo se perde porque não tem o conhecimento ainda. De maneira inconsciente. E eu fazia muitas coisas sem nem saber. Porque era tão inconsciente aquela pessoa, gente, que nem sabe. É o ignorante. Nós temos que sair da ignorância. Sabe? Começar a estudar, começar a questionar, a enxergar a realidade. A ver, né? A ver o que ninguém tá vendo. Né? Enxergo, todo mundo enxerga, mas vê o que ninguém vê. E aí, eu, nesse processo de desenvolvimento mesmo, né, de rompimento desse autoconhecimento, a minha terapeuta me ajudando muito no meu processo. Quando eu pedi, um ano que eu pedi demissão, que foi 2 anos atrás, exatamente, eu cheguei a separar do meu esposo em dezembro, de novo, a gente separou 2 anos, e nesse período que a gente voltou, a gente brigou 4 vezes. Mas não é separar, gente. Tipo assim, a gente teve brigas, sabe? Mas a gente separou mesmo só nessa vez. Aí, nesse último ano, eu pedi pra ele sair de casa. Eu falei, Deus, não tem condição, tem alguma coisa errada comigo. Né? Eu tô estudando, eu não sou mais aquela Ana inconsciente, aquela Ana que não sabe das coisas. Agora eu tenho estudo, né? Agora eu já tenho aqui graduação, eu já tinha conhecimento. E por que eu não tô conseguindo fazer o meu casamento dar certo? O que ainda falta? Sabe? Porque eu queria viver a verdade. Não tinha nada mais ou menos. Eu não podia viver mais ou menos um casamento, sabe? Tudo assim. Não, eu queria viver de verdade. Real. Sabe? Assim, eu não queria mais fingir, igual a maioria das pessoas fazem, fingindo que tá vivendo só de fachada. Eu queria realmente tá 100% entregue. E aí a gente ficou 40 dias separados nessa época, que foi quando eu passei... quando eu tive meu encontro com Deus, quando eu comecei a me entregar, eu fiz jejum, comecei a orar, eu fiz um retiro na época e pedindo a Deus, porque estava tudo errado, meu casamento não estava bem, minha profissão, não queria ficar no banco mais, né? Eu falei, o que eu preciso fazer? Me traz um caminho, me clarifica. E gente, quando você pede do seu coração, de verdade, quando você pede algo a Deus, de todo o seu coração, Ele vê a sua intenção, de verdade, as coisas começam a acontecer na sua vida. E Ele viu o meu desespero, Ele viu a minha entrega. Eu caía no chão, eu prostrava no chão e eu falava, me mostra o caminho, para onde eu devo ir, me traga pessoas. E foi quando eu conheci o Pablo. Tem 2 anos isso, né? Eu conheci o Pablo em abril de 2021. Eu pedi demissão em agosto, né? Então foi em abril. E aí um dia numa live, né? Eu nessa luta, nesse encontro com Deus, pedindo, sedenta. Eu abri uma live, eu vi ele e o Wendel Carvalho. Eu já segui o Wendel Carvalho, já tinha feito Protacom, algumas coisas do Wendel. E ele tá fazendo a live com o Pablo. E aí, na hora que o Pablo fez uma resposta, que o Wendel falou, Pablo, por que você coloca Deus em tudo? Aí ele respondeu, Wendel, não é que eu coloco Deus em tudo, é porque não tem como tirar ele de nada. Na hora que o Pablo respondeu isso, meu coração queimou. E aí eu perguntei, que homem é esse? E aí eu fui direto pro Instagram dele. Gente, tem pessoas que você conhece, mas tem algumas que Deus te apresenta. Quando você estiver no seu processo, quando você estiver precisando de ajuda, muitas vezes Deus quer falar com você, mas a gente não ouve, porque a gente está distraído com o mundo, a gente está cheio de problema, de afazer, a gente quer dar conta de tudo sozinha, porque você acha que ninguém vai dar conta para você, e Deus vai te mostrando, mas a gente não consegue enxergar muitas vezes. E aí Deus usa pessoas obedientes, filhos obedientes, para vir e falar com você, para vir e ser canal de vida para você, para vir e mostrar para você aquilo que tanto você pede a Deus e você não está enxergando. Ele até te mostra, mas você ainda não vê. Então, muitas vezes eu abro live e as pessoas falam, Ana, você foi resposta de oração. Ana, parece que foi Deus falando comigo através da sua vida. E isso é muito real. Né? Quando Deus encontra os filhos obedientes, aqueles que falam, Deus, eis-me aqui. Meu coração agora está alinhado ao teu. Que seja feito não mais a minha vontade, mas sim a tua vontade na minha vida. Faça de mim um instrumento do Senhor
Porque muitas vezes não é a gente que fala, é o Espírito Santo em nós, para nós sermos esse instrumento e chegar até vocês. Por isso que toda honra e toda glória é dada a Ele. Não é sobre a Ana, nunca foi e nunca vai ser. Né? Porque eu nem tenho capacidade para isso. Pessoas falam, Ana, eu aceitei Jesus na sua live. Ana, sua live virou minha vida. Meu casamento foi restaurado. Eu fiz... Gente, como que eu? Quem sou eu para conseguir isso? Ninguém. Eu sou uma pequenina perto da grandiosidade dele. Então, quem faz isso acontecer é Deus em mim. E para isso, eu me coloco à disposição. Né? E é quando eu me coloco à disposição, porque Deus não quer pessoas perfeitas. Deus quer pessoas dispostas. Pessoas dispostas, com o coração alinhado e aberto para ser esse instrumento dele. E aí eu me conectei com o Pablo. E o Pablo é esse homem obediente. E aí eu comecei a assistir o 459. Gente, eu não tinha relacionamento com Deus. Eu tinha, lógico, né? Mas o que eu tenho hoje nem se compara. Para mim, Deus estava lá fora e eu estava aqui. E eu não me sentia digna do amor dele, porque eu fiz muita coisa errada. Quando eu separei do meu esposo para ficar com outro homem, as coisas que eu fiz, tipo assim, eu não me sentia digna do amor dele, sabe? Por mais que eu fizesse as coisas e tudo, ainda era pouco. Deus não vai me amar, tipo, minha vida já estava assim, eu não sei o que, eu não via caminho. E aí o Pablo me apresentou esse Jesus amigo, que tem um amor incondicional por você, que te ama, independente daquilo que você fez. Ele continua te amando e que já perdoou os seus pecados, que já veio e derramou o teu sangue para poder te perdoar, para poder te libertar. Por que você ainda fica preso? Por que você ainda está aí, preso nesses pecados, se ele já te libertou? Se ele já veio. Só que eu não conhecia esse Jesus amoroso, né? E aí eu comecei a ver o 459. E aí eu lembro uma vez que ele falou assim comigo. Comigo não, né, gente? Ele falou na live, mas assim, como se estivesse falando pra mim. Porque eu falava, Deus, o Pablo tá lá em São Paulo, né? Eu preciso de alguém aqui próximo. Me traga um mentor, me traga alguém pra poder me acompanhar, pra estar perto de mim. E aí ele na live 459, ele falou, sabe esse mentor que você tá procurando? Ele não tá aqui na terra, não. Esse mentor tá lá no céu. E sabe o livro que você quer ler? O livro que você precisa ler não é nenhum desses que está na sua prateleira, é a Bíblia. É nela que está tudo o que você precisa. Nesse dia, eu lembro que eu estava no meu quarto, eu tinha um quarto de estudo lá em BH, né, na minha casa lá, no meu apartamento. Aí eu subi a cadeira e eu tinha uma Bíblia, que chama a Bíblia da Mulher, que eu tinha ganhado há muito tempo de uma amiga. E estava lá em cima, gente, lá em cima do meu armário. E aí eu subi na cadeira, nessa hora, eu peguei a Bíblia, eu estava ajoelhada no chão, isso era isso era de madrugada ainda. Eu botei a Bíblia no meu peito e falei, a partir de agora, é aqui que eu vou buscar as minhas respostas. O meu mentor está lá no céu, não está aqui. E aí foi o meu processo de rendição a Deus. E aí foi o meu processo de encontro, de intimidade, de relacionamento, de querer pesquisar, de querer buscar esse coração sedento por respostas. Né? Eu queria encontrar as respostas que eu estava buscando e precisando. E aí eu saí de férias do banco. O Pablo estava fazendo a La Casa Digital, a segunda, né? Que foi agora 2 anos atrás. E eu comecei a acompanhar. E no dia que eu saí de férias, eu sabia que eu não queria voltar para lá mais. Aconteceu algo muito forte com o meu diretor. Ele gritou comigo, ele me maltratou. E, gente, ele foi instrumento de Deus também. Não, porque é muito engraçado. Quando você pede coisa para Deus, Deus vai fazer você passar por aquilo para você poder aprender. Então fala assim, Deus, eu quero aprender a perdoar. Ele vai fazer alguém te trair para você poder ativar o perdão. Para você poder desenvolver essa virtude do perdão. E aí eu pedi a Deus, falei, Deus, eu quero sair do banco. Aí sabe o que ele fez? No dia que eu saí de férias, o meu diretor, gente, ele começou a gritar comigo. Meu diretor, né? Era meu superintendente, não foi meu diretor, não. Ele me ligou, eu tava saindo de férias. E ele falou, no último dia, ele falou, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. E se você remarcava suas férias, porque esse cliente é importante. E começou, se você não tem capacidade para isso, então você tem que sair dessa posição sua. E começou, tipo assim, a acabar comigo. E eu comecei a chorar muito. Eu liguei pro meu marido e falei, amor, vem me buscar. Isso era tipo 1h da tarde. E eu tinha que trabalhar, né? Eu ia sair de férias, mas eu tinha que ficar até 6 horas no banco. Só que ele me buscou, era tipo 2h30, 3 horas da tarde. Eu entrei no carro, desabei a chorar. E eu falei pra ele, eu não volto aqui mais. Eu não quero trabalhar aqui mais. Aqui não é minha vida. E a gente saiu de férias, peguei minhas coisas e saí de férias.
E aí eu tinha sido promovida, viu, gente? Eu esqueci de contar esse caso. Nesse ano que eu conheci o Pablo, eu ainda fui promovida no banco. Eu tava como gerente plataforma empresa. Que era tipo assim, eu tava com as contas high ticket, só conta estatal. E tanto que no dia que eu fui promovida, que foi em janeiro, eu conheci o Pablo em abril. Em janeiro, quando eu fui promovida, eu falava com Deus, falava, Deus, eu não quero ficar aqui no banco. Por que o Senhor tá me promovendo? O Senhor sabe que não é aqui que eu vou ficar. Porque, gente, para você poder viver o extraordinário, você vai ter que abrir mão do bom. Muitas vezes você vai estar num lugar tão bom, mas você vai abrir mão disso para viver aquilo que Deus tem para sua vida. E é aí que a gente testa o nosso coração. Seu coração está no dinheiro, está na promoção ou está no seu propósito? Seu coração está em proposta ou está em propósito? Eu tinha acabado de ser promovida. Todo mundo queria aquele cargo onde eu estava. Eu era plataforma empresa. Todos os gerentes estavam ali na agência, queriam trabalhar. Eu nem ficava em agência mais, eu ficava no escritório, com grandes empresas. E aí, todo mundo queria. E aí eu lembro que um gerente falou assim, Ana, só você que não quer ser promovida, você foi. Você nem queria ser, né? Tipo, você quer sair do banco, na verdade. E eu fui promovida. Pra quê? Pra mim ter a certeza de onde estava meu coração. Porque eu estava agora com alto cargo no banco, estava, né, com um excelente salário e eu abri mão disso tudo. Foi exatamente nesse ano que eu pedi demissão. Eu tinha acabado de ser promovida. E aí eu fui e saí de férias. Nas minhas férias, eu falei com meu marido, amor, eu quero ficar um tempo sozinha. Eu preciso de ficar um tempo, só eu e Deus, que eu comecei o meu processo de intimidade. Né? Então eu já tinha conhecido Jesus, já estava ali lendo a Bíblia, eu estava reconhecendo, né, o primeiro amor. E é isso que muitas vezes nós precisamos, de ir atrás desse primeiro amor. Né? Desse que nos amou primeiro, desse que te cuida, te guarda, que te transforma, que te cura, esse amor que o mundo precisa. E eu tava indo de encontro com esse amor, e eu falei pra ele, amor, eu preciso ficar 4 dias, uma semana sozinha. E aí eu fui pra uma casa, pra uma pousada, sozinha, gente, a minha mala de roupa e a Bíblia. Só, mais nada. Fiquei 4 dias lá, em jejum e em oração. Porque eu voltava de férias na segunda. E eu falava, Deus, o Senhor sabe que eu não vou voltar pro banco. Eu não quero, mas me dá um caminho. Para onde eu vou? Para onde eu devo ir? Se a sua vida estiver muito, muito difícil, gente, para de querer dar conta na força do seu braço. Vai para Ele. É porque a gente fica achando que a vida é só aquilo que os nossos olhos veem. Existe um mundo espiritual, sabe? Existe algo muito maior do que você, que pode se movimentar a seu favor. A oração, ela faz o mundo espiritual se movimentar. Se soubesse o poder que tem uma oração, o poder que tem um joelho no chão, o poder que tem você acessar o poder que há dentro de você. Porque o poder que venceu a morte está dentro de nós. E a gente se afasta dele. E a gente vai buscar as coisas do mundo, ao invés de buscar as coisas do alto. E aí eu fiquei 4 dias em jejum e oração. E eu pedi a Deus, Deus me mostra. Gente, no dia que você botar o joelho no chão e pedir de todo o seu coração, e Ele saber qual a intenção do seu coração. Porque Deus não vê os seus comportamentos, Ele vê o teu coração. Então, antes de qualquer coisa, se faça a pergunta, qual que é a intenção do meu coração? É uma intenção pura? É uma intenção que é para um bem maior? É para ajudar outras pessoas? Ou é uma intenção egoísta? Ou eu estou preocupada só em me vangloriar, em fazer dinheiro, em status, em crescer? Aonde está o meu coração? É onde está o seu maior tesouro. E Deus sabia que a intenção do meu coração era ajudar outras pessoas. Eu não estava nem aí para mim mesma, entende? Eu queria sair do banco para poder ajudar as pessoas com o conhecimento que eu tinha adquirido, mas eu não sabia como. E aí no dia que eu saí, no último dia, na quinta-feira à noite, o Pablo estava fazendo uma live da Ciência da Riqueza. E eu tava, gente, a caderninho na mão. Quando você estiver no seu processo, sempre esteja com o caderninho na mão. Sabe por quê? Nós precisamos de pegar instrução. Instrução com aquelas pessoas que já caminharam o caminho que você precisa. Elas carregam algo que você precisa. Então, seja humilde o suficiente para saber que você precisa pegar instrução com eles. Gente, é um monte de passarinho aqui, estão vendo? Então, tudo que o Pablo falava, eu anotava. Tudo que ele falava, eu escrevia. Tudo, eu pegava muita instrução. E aí, nessa live, ele falou assim, gente, depois que eu acessei o sangue de Jesus, minha vida foi transformada. Eu não olhei mais pro lado. Acabou. A minha vida, assim, eu voei. Eu não tava nem aí mais. Eu queria só fazer o que tinha que ser feito. Aí, na mesma hora, eu falei, eu preciso acessar o sangue de Jesus, igual o Pablo acessou. Como que é isso?
Eu preciso acessar isso de qualquer maneira. Aí eu escrevi no meu caderno, como acessar o sangue de Jesus. Aí eu pensei, no dia que ele abrir uma caixinha de pergunta, eu vou soltar essa pergunta para ele. Aí acabou. Aí eu vou pegar esse código e não vou parar nunca mais. E anotei, fui dormir. No dia seguinte, eu acordei. E aí eu entrei no Instagram, a Elis estava fazendo uma live. A Elisângela lá da plataforma. Ela estava fazendo uma live, eu entrei, ela ia acabar com a live na hora. Na hora que eu entrei, ela falou assim, gente, eu preciso sair. Mas eu só vou ficar nessa live se o Espírito Santo quiser que eu fique. Falou desse jeito. Alguém tem alguma pergunta? Gente, na hora que eu entrei, eu só escutei ela falando isso. Eu só vou ficar se o Espírito Santo quiser que eu fique. Alguém tem alguma pergunta? Na mesma hora eu soltei o quê? A pergunta do dia anterior. Como acessar o sangue de Jesus? Eu vi o Pablo falando ontem, eu preciso disso. Escrevi pra ela. Na hora que a Elis leu meu nome, na hora que ela leu meu nome, ela falou assim, Ana Luquini, você tá aí na live? O Espírito Santo me incomodou aqui para te chamar nessa live agora. Gente, eu nunca tinha feito live na vida. Eu tinha acabado de acordar. Tava de remela no olho, toda descabelada, de pijama. E ela falou, vou te chamar na live agora. Gente, sério, foi o tempo de eu levantar. Eu comecei a tremer. Eu levantei, tirei remela do olho, aceitei o convite dela. E aí eu entrei na live, de pijama, na cama, do jeito que eu tava. E ela começou a ministrar sobre a minha vida. Ela falou, na hora que eu li o seu nome, eu tenho um recado do Espírito Santo para te dar. Por isso que eu não desliguei a live, porque eu precisava de te dar um recado. E ele me incomodou o meu coração. E eu quero te dizer, e eu quero orar pela tua vida. Ela começou a falar que a minha vida ia mudar, que Deus ia abrir novas portas, que eu ia mudar tudo, o emprego, de cidade, que eu ia começar a ajudar outras pessoas, que o que eu queria já estava sendo feito, que ele ia me conectar com novas pessoas. Gente, essa live tá salva lá no Instagram da Elis, né? Uma live de 2 anos atrás. E aí eu comecei a chorar. E, gente, eu só chorava. E aí ela me deixou eu falar, né? Aí eu falei, Elis, você não sabe onde eu tô. Eu tô há 4 dias em jejum e oração, pedindo resposta pra Deus. E quando você me chamou na live, eu tô aqui num lugar sozinha, pedindo Deus. E você veio na live e me falou tudo que eu precisava. Você foi resposta. Ela falou, então, não fui eu não, foi o Espírito Santo. A resposta que você tava buscando, Deus te entregou agora. E eu comecei a desabar. Ela falou comigo que o útero dela queimou um dia, na noite anterior. Então ela sabia que nessa live de manhã, Deus ia trazer algo, uma filha espiritual, tanto que ela me chama de filha hoje em dia, né? E ela falou, Ana, não foi à toa que você entrou nessa live, Deus tinha uma mensagem pra você. E ela começou a conversar comigo, enfim, isso foi na sexta-feira. Gente, minha vida mudou nesse dia. Um monte de gente mandou mensagem, porque eu, apareci ao vivo, o povo do banco, todo mundo, o meu marido entrou na live, porque eu não sabia que se eu entrasse na live com alguém, os meus seguidores viam a live. Olha pra você ver, tanto que eu era ignorante de internet. Só que aí o povo começou a entrar na minha live. Meu marido entrou, falou, o que a Ana tá chorando? O que tá acontecendo? Porque eu tava há 4 dias nessa pousada, né? Em oração, então ele não tinha contato com ele. E aí eu liguei pra ele depois, falei, amor, aconteceu uma loucura. Eu vi o que tá acontecendo, tá bem? Eu falei, tô ótima. E só chorando, fiz o check-out, fui pra casa. Isso foi na sexta. Na segunda-feira eu pedi demissão do banco. Eu já cheguei no banco falando, Deus me deu a resposta que eu queria. E aí, gente, ele foi colocando tudo no seu devido lugar. Porque nosso Deus é um Deus de detalhe. Sabe, ele não é um Deus assim que faz de qualquer jeito, ele faz perfeito. Perfeito. E aí eu conversei com o meu diretor, aí tem muita coisa que aconteceu para trazer, que ele foi me mostrando o agir dele na minha vida, o tempo todo. E aí eu pedi demissão. E aí hoje, no dia 6 de agosto, tá fazendo 2 anos que eu assinei minha demissão do banco e mudei para Alphaville. No dia que eu assinei a demissão, eu acordei, eu já sabia que eu ia ser demitida, porque eu já tinha pedido. Então, assim, eu já tinha a data que eu ia assinar. E aí eu ia pro banco, então Deus foi muito bom pra mim, porque eu pude despedir do banco, né? Então eu chegava na agência, eu sabia a data que eu ia embora. E assim, então eu já conversava com todo mundo, eu consegui curtir, sabe, esse momento, assim, de despedida. Então eu vivi minha despedida no banco. Tanto que no dia que eu saí, gente, eu não sofri isso aqui, ó. Pelo contrário, eu comemorei. Eu pulava de alegria. O dia que eu assinei minha carta de demissão, para mim foi uma carta de euforia, sabe? Tô livre. E eu já estava nesse processo de ativação da minha identidade. E aí que tá. O que eu preciso, Ana, para tomar decisões na minha vida? Para realmente começar a ir pro caminho que o meu coração queima para eu poder ir? Primeiro, ativa a sua identidade. Porque não adianta conhecimento, dinheiro, nada. Se você não saber quem você é, se você não ativar o poder que há dentro de você, se você não
alinhar e saber que você é a imagem e semelhança de Deus, que você carrega a presença em você e que não é pelo teu esforço, mas pela força dele na sua vida, e que não é sobre você, é sobre algo maior do que você, e esteja disposta a fazer as renúncias necessárias, o sacrifício, a se posicionar, a se expor. Esteja disposta, com o coração disposto a fazer o que Ele quer da tua vida. Não tem como, gente. Isso é identidade. Isso é saber que você é filho, que você é filha. E isso que o mundo precisa. Para mim, a maior dor do mundo é a falta de identidade. As pessoas não sabem quem elas são. As pessoas não sabem do poder que elas carregam. As pessoas ainda buscam, né, as coisas do mundo. E o mal, ele entra pro mundo para poder diminuir cada vez mais você, o seu ser humano. Te coloca cada vez mais igual a bicho. Te alienia, te manipula, para você poder não entender o poder que você tem. Para você poder não buscar. O mundo parou de buscar a Deus. Paramos de ter temor a Deus. Né? Muitas coisas foram acontecendo para se distanciar dele. Por isso que o mundo está tão perdido. A gente está tão desnorteado. E aí eu ativei minha identidade. Pedi demissão do banco. No dia que eu assinei, eu lembro eu tomando banho para ir assinar minha demissão. No dia que o meu chefe falou: Ana, vai sair amanhã a sua carta. Aí você vem aqui assinar. Tá tudo certo. Tava tranquilaça. Acordei, eu desmaiei nesse dia, você acredita? Nesse dia que eu ia assinar minha demissão, eu desmaiei lá em casa. De manhã, na hora que eu tava tomando banho, meu esposo ficou super preocupado, mas depois meu corpo voltou, aí eu fui assinar minha demissão, despedi de todo mundo do banco. Gente, eu despedi com o coração em paz, com o coração tranquilo. Porque, é claro, Ana, dá medo. Não vou falar que não tem medo, né? A transição de carreira é difícil, né? Abrir mão do emprego que tem estabilidade, que você tem segurança, que você já tem um reconhecimento, porque eu já era gerente reconhecida no banco, estava há 15 anos lá, já tinha uma história lá. É difícil? Dá medo? Dá. Não vou falar que não dá. Dá um friozinho na barriga? Dá. Mas na hora que você tem a sua identidade, na hora que você tem... Sabe por quê? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, a coragem, ela vem de um jeito que o medo, ele sai de cena. Sabe? Não existe mais. Por mais que ele tá ali, mas a coragem sua é muito maior. E o que é coragem? Coragem. Agir com o coração. E aonde que Deus fala com a gente? Com o coração. Então, como eu sei que é Ele falando comigo, né? Quando o meu coração queima. E eu sabia que eu estava no processo, eu sabia que eu estava no caminho, né? Por isso que me deu essa coragem. E eu estava agindo com aquilo que o meu coração estava me pedindo. As condições, gente, eram desfavoráveis. Olha o povo comigo. Ana, você tá louca de sair do banco. Ana, como é que você vai abrir mão de um emprego que todo mundo queria? Você recebe um salário que nem 5% da sociedade recebe. Ana, isso que você tem é muito. Como é que você vai fazer agora? Você tem outro emprego? Não, não tenho. Você saiu para trabalhar em algum lugar? Não, não tenho. Como assim? Você vai largar o banco? Para quê? Para fazer o quê? Você não tem outro emprego de carteira assinada? Não, eu não tenho. O que você vai fazer? Eu vou seguir meu propósito. Essa mulher tá louca. A Ana tá doida. O que ela tá fazendo? Gente, conversa com ela tá perdida. Ela tá, sei lá, será que ela conectou? E eu falava do Pablo, né? Isso é uma seita. Deixaram essa mulher doida. Gente, contar pra vocês. Quem não vive o seu propósito, não vai deixar você viver o seu. As pessoas que convivem com você hoje só conseguiram te levar até nesse lugar. Elas não têm mentalidade. Como a minha mente, ela expandiu, como eu comecei a enxergar algo a mais, era impossível convencer aquelas pessoas disso. Elas não estavam enxergando o que eu já enxerguei. Elas não viam o que eu já tinha visto. Então, não tinha como eu ir atrás, sabe assim, eu querer convencê-las de alguma coisa. Mas eu sabia do que eu tinha que fazer. Eu só precisei, não é de convencer, né? Mas de ter a aprovação de uma pessoa na terra. De Deus eu já tinha, mas do meu esposo. E ele estava do meu lado. Ele falou: amor, pode sair do banco, eu tô com você. Eu sustento aqui, vai, né? Porque ele já via o meu sofrimento. Ele já via que eu não tinha função nenhuma naquele banco. Ele já tinha visto o meu processo. Ele via eu estudando todos os dias. Ele via gente, eu acordava de manhã para ler livro. Final de semana, todo mundo ia pra farra, eu ficava fazendo curso. E ele viu a minha dedicação. Ele viu a minha transformação. E aí muitas mulheres falam assim: Ana, eu quero fazer, mas meu esposo não quer vir comigo. Começa a se transformar você primeiro. Comece realmente a mudar para ele poder ver e falar: opa, tem um negócio diferente nessa mulher. Ela realmente está melhorando. Realmente ela mudou. Ela não é aquela Ana antigamente mais, né? Então ele viu essa minha conexão com Deus, essa minha intimidade. Eu chamava ele pra gente ler a Bíblia. Eu nunca tinha feito isso na vida. Como que ele poderia? Falou: gente, tem algo
tem algo transformador com a minha mulher, né? Algo tá acontecendo com ela. E aí ele me apoiou, na época, me apoiou em sair do banco, né? Então eu tive essa aprovação dele, mas do resto, a Ana tá doida. A Ana tá louca, pirou. Sair do banco, né? Pra fazer o quê? Não tem um emprego, não tem nada garantido, enfim. Pedi demissão. No dia que eu assinei minha demissão, eu fiz a minha primeira live, que foi há 2 anos atrás, gente. Aí eu cheguei hoje. Há 2 anos atrás, mais ou menos nesse horário, eu tava fazendo uma live de despedida. E aí nessa live eu falei que eu ia mudar para São Paulo, que eu tinha saído do banco, ninguém ainda sabia. Muita gente descobriu nessa live que eu tinha pedido demissão, que eu ia sair do banco, que eu ia estar fazendo as minhas malas e que eu ia para uma nova vida, né? Que eu ia recomeçar no novo lugar. Eu não sabia o que eu ia fazer ainda, mas Deus tinha um propósito para minha vida e que eu ia para São Paulo. E foi uma live muito especial para mim. Eu chorava, eu só chorava nessa live. Eu chorava, eu agradecia tudo que eu tinha vivido até ali, mas eu sabia que Deus tinha algo grande para mim. E eu estava no início da minha caminhada, né? Eu não sabia, gente, que 2 anos depois, hoje eu ia ser CFO do Pablo. Hoje eu ia estar na função onde eu estou, né? Como vice-presidente, todo o grupo dele. Eu só queria vir para cá para me conectar. Eu só queria buscar algo, porque tem pessoas que você vai conhecer, assim, você vai falar assim, essa pessoa carrega algo que eu preciso. E não é sobre a pessoa, é sobre algo que ela carrega. Então, eu via o Pablo falava, esse homem carrega algo que eu preciso. Então, eu vou para perto dele. Mas nunca que eu poderia imaginar, né? Mas porque Deus, gente, faz infinitamente mais para a tua vida. Quando você tem um coração, quando você tem a intenção do seu coração, é impossível, né? Você não acessar o sobrenatural dele. E aí eu vim pra cá pra isso, pra poder me conectar, pra pegar a frequência, pra, né, ver o que eu ia fazer da minha vida. Eu já tinha um planejamento. E aí que tá. Muita gente quer dar louca, né? Quer falar, eu quero mudar de vida também, escutei a Ana, escutei fulano, vou pedir demissão, quero viver, né? E aí ela se frustra depois. Cuidado. Primeiro, você vai precisar de viver o seu processo. Para eu pedir demissão do banco, gente, foram 9 anos de estudo, de joelho no chão, eu vivi tanta coisa. Eu já fazia 9 anos de terapia, já tinha feito muito curso, já tinha feito graduação, já tinha estudado várias certificações. Eu não pedi demissão à toa, eu já tinha ali, por isso que meu esposo falou, eu tinha montado já 4 cursos. Eu estava com 4 cursos prontos, que eu não tinha coragem de gravar. Eu estava com tudo, eu tinha muito conhecimento. Eu já tinha uma bagagem, tinha vivido o meu processo, eu já tinha curado, por exemplo, curado não, eu tinha tratado, estava no processo de tratamento da minha feminilidade, né, do processo do meu resgate do feminino. Então, eu já tinha um tipo de, eu já tinha resultado pessoal. Quando você quiser né, querer viver algo, olhe para você, porque antes de viver o seu propósito, você vai ter que viver o seu processo. O seu processo, ele antecede, porque a tua dor tem intimidade com o teu propósito. Qual é a tua dor? Qual processo você está evitando de viver? Gente, a gente só consegue despertar consciência através da dor. Acesse a dor que você precisa viver. E eu vivi muitas dores e vivo até hoje, né? Nada é assim por acaso. Eu vivi muito meu processo. Eu planejei para eu sair, né? Então, assim, eu já tinha todo mês, eu tirava um dinheiro, colocava numa aplicação, porque eu sabia que não era o banco que eu ia ficar. Então, eu já estava ali fazendo meu pé de meia. Não foi na doideira, sabe? Assim, cuidado com isso. Da pessoa querer, não, vamos fazer tudo, vou na doideira. Preciso de ter um planejamento. Tá? Precisa de ter ali alguma coisa. Tem que ter uma mensagem já mais ou menos ali estipulada, sabe? Eu já sabia o que eu queria fazer. Eu já queria cuidar de mulheres. Eu já tinha um curso gravado que chamou a Jornada Mulher e Feminina, que foi a primeira jornada que eu fiz. Inclusive, eu encontrei com uma aluna ontem. Eu fui palestrar no evento da Jéssica e da Raquel e eu encontrei com a Aline, que foi minha aluna nessa primeira jornada. Gente, há 2 anos atrás. Foi gratuita que eu fiz. Eu gravei 4 aulas e eu disponibilizei para algumas alunas, para algumas mulheres. E a Aline entrou. Isso há 2 anos atrás. Então, assim, eu já tinha alguma coisa, sabe? Eu só não tinha ainda coragem, né, de fazer acontecer. Mas eu já tinha mais ou menos alguma coisa. E aí eu vim para Alphaville e aí tudo começou a mudar, né? Eu cheguei em Alphaville, no dia que eu assinei minha demissão, fiz a minha live, eu fiz uma malinha de mão e vim para cá. Meu marido falou assim, amor, fica aqui mais um tempo, você acabou de assinar a demissão, calma. Para que ir para São Paulo hoje? Eu falei, amor, eu preciso ir agora.
Sabe por quê? Quando vocês tomarem uma decisão na vida de vocês, tome uma ação imediata para provar para o teu cérebro que não tem como retroceder, porque ele vai querer voltar atrás, ele vai querer ir para o mais confortável, ele vai querer te economizar energia, ele é procrastinador, ele vai inventar 1000 histórias, 1000 desculpas para você poder não romper a zona de conforto. Entende? Então você precisa de agir, você tem que ser mais forte do que isso. E aí quando eu pedi demissão, no dia, eu fiz as minhas malas, eu falei, amor, eu vou hoje, porque eu não posso, eu tenho que provar pro meu cérebro que não tem como voltar atrás mais, não tem como retroceder mais. É aquilo que o Pablo fala, sai do caixão e quebra a tampa. Quebra a tampa, não ter mais como você voltar. Não retrocede, não desiste, é daqui pra frente. Vai ter desafios? Muitos. Quando eu cheguei em São Paulo, gente, imagina, eu não tinha lugar para ficar. Eu peguei um ônibus na rodoviária de BH, sozinha, só eu. Entrei no ônibus, falei, amor, tô indo, despedi do meu marido, do meu filho. Eu vim pra cá pra passar alguns dias aqui. Tô aqui até hoje, né? Morei aqui. Mas eu vim na época pra passar um tempo aqui. E aí eu peguei uma malinha de mão, cheguei aqui, cheguei em São Paulo, fui pra um quartinho de hotel, porque eu não tinha onde ficar. Aí eu fui buscando os hotéis. Aí eu encontrei o Blue Tree, ele lá tinha aquele negócio de ficar um mês, né? Ah, você pode ficar um mês aqui. Aí, como era mais barato, eu pagar um mês, era R$2.000 na época, eu acho. Então, era mais barato eu pagar um mês inteiro do que eu pagar diária. Aí eu paguei um mês, mesmo se eu não fosse ficar um mês. Paguei um mês e fui pra esse quartinho de hotel. E aí eu comecei a me posicionar, comecei a me movimentar. Aí eu fui para um evento na plataforma, nesse mesmo dia à noite. E aí, gente, eu já tinha um movimento. É aí que tá. As pessoas acham que as coisas acontecem assim, ó. Não é. Não é. O milagre vai até te encontrar, mas o milagre te encontra no movimento, no processo. Ele não vai bater na sua porta e falar, cheguei, seu milagre, vai cair aqui no seu colo. Vai não, você vai ter que ir lá, você vai ter que se esforçar, se movimentar, ele não vai cair no seu colo. Quando eu cheguei em Alphaville, eu já tinha um movimento de PLD, porque o Pablo abriu um grupo, um evento chamado PLD, era um curso. E aí eu criei um grupo chamado Mulheres Mastermind PLD. E aí eu comecei a abrir, comecei a mandar mensagem. Quem quiser participar do meu grupo, eu vou transbordar na vida de vocês. Aí começou a entrar um monte de mulher nesse grupo. Gente, chegou a ter mais de 200 mulheres. E eu fazia toda semana um encontro no Zoom, lá em Belo Horizonte ainda, lá em BH. Eu fazia encontro no Zoom para essas mulheres. Então eu já tinha um movimento, entre aspas, um pequeno movimento, mas eu já tinha mulheres que me seguiam, mulheres estavam ouvindo o que eu estava falando, né? Eram poucas, era um movimento pequeno, mas eu já estava sabe assim, já tinha ali alguma coisa acontecendo. E aí que tá, muitas pessoas querem começar grande, sabe? Você quer começar já fazendo, gente, ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno, todo mundo começa assim, ó, é de degrau em degrau. E isso é bíblico, e Jesus fala, né? Seja fiel, você foi fiel no pouco, eu te darei o muito. Seja fiel no pouco, seja fiel com o que você já tem em mãos. O que eu tinha em mãos na época? Era isso, era montar um grupo, ninguém me conhecia, não tinha autoridade, nada, mas eu podia ajudar com o que eu tinha. Então algumas mulheres iam e eu toda semana eu fazia grupo no Zoom para essas mulheres. Então quando eu cheguei em São Paulo, eu já tinha esse grupo do PLD que eu tinha formado. Aí eu combinei com elas de encontrar aqui em Alphaville. Falei, gente, quem é de São Paulo, do nosso grupo? Eu tô indo para Alphaville, vou encontrar lá na plataforma. Aí veio um grupo de mulheres que já eram desse meu movimento encontrar comigo aqui em Alphaville, que foi quando a gente foi no nosso primeiro evento da plataforma, que era da Rachel. Cheguei no meu evento lá na plataforma, encontrei com todas elas pessoalmente, que eu não conhecia, a gente fazia tudo pela internet, e aí eu já tinha ali, sabe, pessoas andando comigo. Eu não tava tão sozinha assim, né? Já gerei ali algum tipo de movimento. E aí eu conversei, lembra da Elis que eu tinha comentado? Eu mandei uma mensagem pra ela, falando, né, que eu tava aqui em Alphaville já, era eu e a Neila. A Neila é uma menina que também veio comigo nessa época, né, nessa época desse movimento todo, assim, ela tava aqui em Alphaville comigo, morou aqui também, e aí eu e ela juntas mandamos mensagem pra Elis, e a Elis, então vem aqui na plataforma, no sábado de manhã, tava naquele movimento, os 27 livros, não sei quem acompanha o Pablo que vai lembrar, 27 gestores fizeram um livro em 27 dias, exatamente nessa época, e aí ela me chamou pra ajudar, de maneira voluntária. Eu falei, Liz, eu tô aqui pra poder aprender, fique em paz, eu venho aqui todo dia. Aí eu comecei a servir. E aí que tá, gente. Muita gente quer fazer conexão. Muita gente quer fazer network. Muita gente quer, Ana, eu quero chegar até você, eu quero chegar até fulano, até ciclano. Gente, o network, antes, você precisa gerar valor para essa pessoa.
Você precisa de servir. Por quê? Porque você está ali alguns degraus atrás dela. Existe uma frequência que você vai ter que acessar para poder estar naquilo ali. Então eu comecei a servir, comecei a ajudar. Gente, eu fiz tudo que vocês podiam imaginar. Teve evento, tem um vídeo meu, né, de um evento, de eu puxando água de esgoto mesmo, puxando o rodo, lavando o chão, passando pano. Eu fiz de tudo com muito orgulho. Porque eu estava ali para aprender, eu estava ali para servir. E aí sim, aí você vai crescendo. Né? Seja fiel no pouco. Eu comecei a servir a Elis depois de um mês. Surgiu a vaga para eu trabalhar lá, um mês não, acho que umas 3 semanas. Aí eu fiz um teste, passei no teste e comecei a trabalhar na editora, né? Na editora dela lá de livros. Eu lembro que nessa época eu fiz meu primeiro IP. Hoje eu já fiz vários, acho que eu já fiz, gente, sério, uns 15 IPs. Mas nessa época eu fiz o meu primeiro aqui em Alphaville. E aí paguei tudo, gente, semente. Para de querer coisa de graça. Para de ficar pedindo. Sabe por quê? Os frutos que você recebe. Existe um princípio que é da semeadura e da colheita. Então, eu recebo os frutos da semente que eu planto. Né? Então muita gente quer tudo de graça, né? Quer receber as coisas e não quer plantar a semente necessária para ter aquele fruto. Muitas coisas, quando eu cheguei em Alphaville, eu plantei semente, eu paguei para estar ali, sabe? Eu investi meu tempo, meu dinheiro. Para quê? Porque eu sabia do princípio. E eu sabia, os frutos que eu queria colher estavam proporcional, né, diretamente à semente que eu estava plantando. Então, plantem semente, tá? Comece realmente, e não é só com dinheiro, é com o seu tempo, com a sua dedicação, com o seu esforço. Para de querer ter frutos sem plantar semente. O mundo é muito imediatista. As pessoas, todo mundo quer resultado, todo mundo quer viver o que você vive, todo mundo quer acessar o que você acessa, mas ninguém quer plantar a semente que você plantou. Ninguém quer pagar o preço que você paga. Ninguém quer estar lá, ninguém vê, né, o que você já passou, as noites sem dormir, sabe, o sacrifício que você já viveu. Só vê ali, ó, os resultados aparecendo. Eu garanto para vocês que as pessoas que você admira, que tem os maiores resultados, gente, começa a pesquisar os preços que elas pagaram. Eu tenho certeza, é porque elas não mostram muitas, mas foi muita semente plantada. Foi muito esforço, muitas noites sem dormir, muita renúncia, muito servir, sabe? Porque nada vem assim, né? Existe 2 tipos de merecimento. O merecimento que é a semente que você planta e o merecimento que é da graça, né? Então, o merecimento, por exemplo, eu recebi a plaquinha da X-Grow. Ó, eu recebi a plaquinha da X-Grow hoje, esse final de semana, e recebi a plaquinha da Edu semana passada. Olha o tanto de resultado. Isso aqui, gente, é reconhecimento dos meus resultados, do meu faturamento, do tanto que eu tô crescendo. Isso aqui significa vidas transformadas para mim mesmo. Eu não vejo números, eu vejo vidas aqui, eu vejo a mensagem chegando. E aí, por que você consegue esses resultados, Ana? Porque existe muita semente plantada. Então você fala assim, então você merece, né? Isso aqui você merece, porque você plantou semente. Agora, existe outro que é a graça. Existe uma coisa que você recebe não porque você merece, mas pela graça, quando você é obediente. E aí que tá, quando você vive debaixo do favor de Deus. Gente, favorecidos de Deus, as portas se abrem, né? Eu sou uma filha favorecida, eu repito isso todos os dias. Declara você também, eu sou uma favorecida do Senhor. Eu sou uma filha favorecida, porque eu quero viver debaixo do favor dele. E a graça é o favor imerecido. A graça não é porque você merece, é porque ele já te entregou, mesmo sem merecer. E como que eu acesso a graça? Quando eu me coloco como filha, como filho. Quando eu me coloco debaixo, alinho o meu coração ao dele e falo, eis-me aqui, eu sou filha do Senhor, e eu me conecto com isso, acabou. Muitas coisas vão vir, não porque, né, não porque você merece, mas é pela graça. Gente, tem conexões que eu fiz, que eu falo, gente, isso aqui é a graça de Deus, purinha. Pessoas que vêm até você, mesas que eu sentei, sabe? É coisas que aconteceu na minha vida que eu falo, gente, é Deus purinho. Porque não foi porque eu mereço. Porque isso aqui eu não plantei semente para chegar, né? Mas chegou. Pessoas que me ligaram, coisas que aconteceram na minha vida, tá onde eu estou hoje, né? Colhendo o que eu estou colhendo, assim, tantas coisas acontecendo, tem muita coisa que é graça. Mas por que você acessou a graça? Porque você se colocou como filha, porque você é obediente, porque você teme a Deus, se submete a Deus. E o que falta muito no mundo hoje em dia é isso.
se submeter a Deus, ter temor ao Senhor. E esse é o princípio da sabedoria. Esse é o princípio básico, temer a Deus. E o que falta no mundo é isso, né? Pararam de temer ao Senhor, pararam de se submeter a Deus, cada um querendo ser próprio Deus, né? Um mundo muito soberbo, muito egoísta, um mundo muito imaturo, muito infantil, um mundo voltado e orientado pelas suas sensações, pelos seus sentimentos, cada um buscando o seu próprio prazer, cada um vivendo a partir do seu próprio gosto, né? Eu quero, eu faço, eu sinto, eu sou, né? O que importa sou eu. Não existe um respeito à ordem, à hierarquia, né? Uma submissão àquele que te criou. Não, cada um quer ser cada qual, né? E eu quero só viver a partir do que eu quero. O que importa é ser feliz. Deus quer me ver feliz, então eu posso ser o que eu quiser ser, eu posso fazer o que eu quiser fazer, porque o importante é ser feliz. E aí vive esse mundo, né? Essa sociedade tão pervertida, tão desprovida de virtudes, tão alienada, né, tão perdida, que se você entrega para eles o que eles querem, né, se você ali dá para eles o pão e o circo, se você dá os prazeres momentâneos que eles precisam para poder ali, né, se sustentar, acabou. Você pode manipular todos. Estão todos debaixo do teu domínio. E aí o mal vai entrando, né, sorrateiramente no mundo. E não existe, por isso que aquela frase é muito, muito forte. O que me preocupa não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons, né? Porque o mal tá aí, e os bons mesmo, estão todo mundo acuado, todo mundo caladinho. E o que a gente precisa hoje, né? É se levantar, é começar a ter o barulho dos bons, o barulho daqueles que carregam a presença, o barulho daqueles que estão aqui para mostrar qual é a verdade. Né? O que é parar de relativar as coisas. O mundo tá tão relativo, né? Tudo depende. Ah, depende. Ah, não sei, depende. Ah, eu sou o quê? Depende, né? Se isso satisfazer o meu desejo, tá ok. Se não satisfazer o que eu quero, não pode. Então não existe mais bem e mal, depende. Não existe certo e errado, depende. Não existe mais o bom gosto e o mau gosto, a beleza, depende. Depende, né? Qualquer coisinha aí pode ser belo, né? Tiraram, né, o poder e o significado daquilo que é belo mesmo, porque a beleza nos aproxima de Deus. E aí começaram a desvirtuar o que é belo, né? E qualquer coisa aí agora é belo. Começaram a cultuar a feiura, falando que é belo, né? E aí isso vai nos distanciando de Deus. Cada vez mais a gente para de olhar, né? Porque a beleza, ela traz Deus para a terra, né? A beleza, ela traz harmonia para o mundo. A beleza, ela traz algo espiritual para o mundo terreno. A beleza, ela traz algo divino. A beleza traz a sensação de um lar, de uma casa de verdade. E aí tira o que é belo do mundo, né? Deixa o mundo, na verdade, não é tira o que é belo, transforma o que é feio em belo, muda a visão das pessoas de maneira muito sorrateira, né? Todo mundo ali lindo, maravilhoso, e aí vai, né, manipulando. E é assim que vai acontecendo, o mal vai entrando no mundo, né, de maneira muito discreta, sem você perceber. E aí tudo começa a ficar o quê? Normal. Tudo começa a ficar normal. Ah, normal isso. Ah, normal. Tudo começa a ficar, né? É aí que tá. É o que nós precisamos, né? E aí é o papel de cada um que realmente já viu que é uma parte desse corpo, né? Desse corpo de Cristo. Se eu sou parte do corpo de Cristo, eu preciso me posicionar, eu preciso falar, né? Eu preciso mostrar. E não é ir contra as pessoas que estão falando, mas é ir a favor do que Cristo prega. Entende? Não é através da guerra, é através do amor, porque Deus é amor, Cristo é amor, Ele veio para mostrar esse amor pra gente. Então não adianta querer guerrear, não adianta querer lá brigar e falar mais alto. Mostre aquilo que você carrega, porque é o amor que cura, é o amor que constrange. Então não seja contra a guerra, seja a favor da paz. Entende? Seja a favor daquilo que é mais elevado, daquilo que é mais sagrado, daquilo que é mais divino. Comece a representar isso na terra, através de você, dos seus atos, do seu comportamento, das suas atitudes, através da tua família. A tua família precisa revelar isso para o mundo, né? E aí, gente, tanta coisa aconteceu comigo até aqui, né? Tanta coisa. E aí sim, depois dessa decisão que mudou a minha vida, hoje a live é essa, né? Qual história você quer contar? Porque depende das decisões que você vai tomar.
a minha vida começou a mudar. 2 anos, olha tanta coisa que aconteceu. Já transformo milhares de mulheres, formei centenas de alunas, já lancei meu livro. Aí eu queria comemorar hoje com o meu livro, que é ali um legado que eu deixei, né? Já vendi centenas de cópias. Inclusive, vou fazer algo aqui nessa live. Me veio aqui agora já. Quem adquiriu meu livro hoje, já pra gente poder comemorar, né, esse dia, eu vou autografar esse livro para vocês. Vou deixar o link na minha bio, tá? Desse livro, do meu livro. Tá no link da minha bio, eu acho. Quem comprar ele hoje, até meia-noite, eu vou deixar uma dedicatória especial. Vou escrever para vocês, deixar um bilhetinho, uma cartinha bem especial para vocês. Que esse livro, gente, é um resumo. A primeira parte é a minha história e depois eu falo tudo, a minha conexão com o Senhor, né? Tem um capítulo que é só sobre isso, né? Sobre relacionamento com Deus, sobre as 3 esferas, espiritual, mental e emocional. Tem um capítulo que fala só sobre energia feminina e masculina. E eu trago um quadro mesmo explicando qual é a característica de energia masculina, qual é a característica de energia feminina. Tem questionário, tem mais de 36 tarefas no livro. Você poder realmente, porque eu sei, gente, que é só a tarefa que cura. Não adianta ficar só no cognitivo. Você tem que pegar para poder fazer. Você tem que pegar para poder colocar em ação mesmo. Então, coloquei muita tarefa para você poder ali, se ativando a sua identidade, né? Trazendo à tona o que você precisa. É um livro para mulheres, tá, gente? Não é para homens. Quem tiver homem aqui é só para mulher. Então compra para sua mulher. É um manual, gente, sério. É um manual que toda mulher precisa. E esse livro não foi a Ana que escreveu. Eu escrevi durante 10 dias nas madrugadas. E o Espírito Santo que falou através de mim, não foi eu. Tem capítulo ali que você vai sentir a presença, sabe? Você vê, tem pessoas que leem o livro e me mandam e fala, Ana, como Deus te usou nesse livro. E hoje eu recebi um testemunho de uma menina que está lendo meu livro e falou que virou uma chave. Nem sei que capítulo que foi, mas ela escreveu aqui, eu vou deixar aqui nos stories. Então eu queria assim, né, para comemorar esse dia, porque meu livro foi algo muito importante para mim, sabe? Porque eu achava que eu não poderia escrever. Quem era eu para lançar um livro, né? Eu nunca fui escritora na vida, achava que escritora era para pessoas, né, bem dotadas, sabe? Gente que já nasce com dom. Gente, qualquer um consegue escrever, qualquer um consegue colocar a tua história como legado, o seu processo escrito ali em um livro, né? Aí eu lancei meu livro, aí eu já fiz os meus eventos, já fiz acho que 12 eventos. Gente, já tem mais de 10 mil horas de lives, né, nesses 2 anos que eu tô aqui. Já fiz live sem ter ninguém. Já fiz live para 5 pessoas. Já fiz live para 20 pessoas. É o meu processo. Por isso que eu honro, sabe, esse meu processo até aqui. E eu sei que é só o começo, né? Eu sei que a gente só tá começando mesmo. Nesse período eu batizei aqui em Alphaville, quando eu vim pra cá, né, comecei a trabalhar na plataforma. Logo uns 2 meses que eu tava aqui, eu batizei. E aí minha vida realmente começou a ser transformada, né? Quando eu desci as águas e eu aceitei publicamente Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. E aí isso sim, né? É a gente acessar o sangue. Isso é você acessar o sacrifício que Ele já fez por você. Eu já vim. Eu já te lavei, né, dos seus pecados. E agora viva uma vida em Cristo. Sai do centro e coloca Ele no centro. Né? Viva essa nova vida, voltado para as coisas do alto. E aí eu me batizei. Logo em seguida eu casei, porque eu fiquei durante, nem sei, acho que foi 17 anos, sem casar com meu marido. A gente só era juntado, porque eu achava que casar era bobagem. Olha o tanto que nós estamos contaminados, gente. Olha isso. Eu repeti as coisas que a sociedade repete. Não, gente, a gente não precisa casar hoje em dia. Casar é fora de moda. Só ficar junto. A gente tá junto, tá casado, né? Tem uma frase que fala, né? Juntado com fé, casado né? Um negócio assim. E eu repeti isso. Tudo certo. Não precisa casar, não. Precisa não, tá tudo bem, a gente tá junto. E a minha vida, o meu casamento foi pautado de muito sofrimento. Eu não entendia, né? De muita dor. Porque faltava, né, o matrimônio, faltava a aliança, faltava você realmente, né, diante de Deus, assumir esse compromisso, né? Colocar ali a tua mulher, o teu marido. E eu não casava. Quando eu mudei pra cá, eu batizei, eu vi, gente, a importância do casamento. Mulheres aqui que estão só juntadas, maridos também que só estão juntadas, por favor, casem. Casem com as suas esposas, casem com seu marido. Isso é essa aliança que você faz com Deus, ela é primordial, porque nenhum casamento fica em pé sem Deus, nenhum. Talvez fica na mentira, na falsidade, na traição, aí fica, mas para ter um casamento realmente saudável, sem Deus, não tem como. Porque existe uma pirâmide, né?
que é muito valiosa, que é isso aqui, ó. Aqui é o seu esposo, aqui é a esposa e aqui é Deus. Essa é a pirâmide. Tá vendo? O esposo, a esposa e Deus. Por que eu deixo de amar ao meu esposo? Por que eu parei de amar ele, de querer ficar com ele? Porque eu me afastei de Deus. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais próximo do meu esposo eu vou estar. Todas as vezes que eu comecei a brigar com meu marido, a querer ir pro mundo, a não querer ficar com ele, é porque eu me afastei de Deus. Aí eu paro de amar ele, porque o amor não é uma qualidade humana, o amor é uma qualidade divina, o amor tem nome, o amor é algo do alto, não é seu. Quando vocês sentem amor através de mim, não é a Ana, esse amor é Deus em mim que chega em vocês. É quando eu acesso esse amor, quando eu me encho do amor dele, eu consigo transbordar esse amor para vocês. Amor, gente, não é um sentimento gostosinho, não é o tesão, não é isso que o povo fala que é, não é o frio na barriga, isso não é amor. Amor é renúncia, amor é sacrifício. Quer entender o que é o amor de verdade? Olha para a cruz. Aquilo é o amor. O amor tem nome. O amor morreu para poder te salvar. O amor sacrificou a própria vida para poder te deixar livre. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Isso é o amor. O amor não é ter uma vida gostosinha, cheia de prazer o tempo todo. O amor suporta. O amor, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo meu marido. Mais eu amo, mais perto dele eu estou. Quanto mais afastado de Deus, mais afastado do meu marido eu estou. Aí tem gente que fala assim, o amor acabou. Amor acabou. Né? Achando que amor é isso. Não é amor, amor não acabou. Né? Comece a buscar a Deus. Fala, Deus, me faça enxergar o meu marido com os teus olhos, com esse olhar benevolente, com esse olhar benigno. Me faça olhar o meu cônjuge com esse olhar puro. Para de olhar só os defeitos, só as críticas, e deixa eu amá-lo como ele é. E não como eu quero que ele seja. Porque ninguém é perfeito. E não existe casamento perfeito. Né? Você pode até achar que existe vendo aqui na internet, né? Porque aqui parece muita coisa. Mas eu garanto que não existe. Não existe. Existe casamento real. Casamento de verdade. E casamento real e de verdade é só com Deus. É só com Ele ali, ó, estando do seu lado para aquilo dar certo. Todos os dias. E nós vamos errar? Vamos. Eu já errei com meu marido muitas vezes. Muitas vezes. Erro até hoje. Erro até hoje com ele. Porque a gente vai ter que aprender a perdoar. Né? Perdoar 70 vezes 7. Porque não é fácil. E aí, gente, perdão são só para as pessoas nobres. Só as pessoas que acessam algo do alto que conseguem perdoar. E aí, quando, Ana, você é a resposta às minhas orações. Eu escuto muito isso. Não sou eu não, gente. É Deus em mim, tá? Toda honra e glória eu dou a Ele. E aí eu casei com ela. E casei com ela em dezembro. Quando foi em janeiro, eu saí da editora e fui como diretora financeira trabalhar com o Silas na plataforma. E aí fiquei lá, né, com ele, ainda como diretora. E aí agora, esse ano, surgiu a oportunidade de eu ir pro cargo, né, de CFO. E para mim foi um presente de Deus. Eu lembro que quando o Pablo surgiu a vaga, e ele me falou pra gente, né? Eu mandei uma mensagem para ele e aí eu comecei a orar. E eu falei muito para Deus isso. Falei, Senhor, se for para cumprir o teu propósito, se for para alcançar mais mulheres, se for para a mensagem chegar em lugares onde ela ainda não chegou, eu aceito esse cargo. Pode me colocar lá, porque eu quero cumprir o teu propósito na minha vida. E aí, uma semana depois, né, saiu o resultado e aí eu fui para CFO e olha tanta coisa que aconteceu depois disso. Olha quantas mulheres eu consegui conectar, olha quanto a mensagem começou a chegar, né, porque eu já sempre falei isso, mas eu não conseguia chegar, né, nos lugares. E aí agora ela conseguiu, né, de uma maneira muito linda. Eu tô conseguindo alcançar mais pessoas, chegar com aquilo, tudo que eu já estudei, tudo que eu já aprendi, estudo todos os dias. Eu tava estudando hoje de manhã, gente, eu passei o domingo estudando hoje, porque eu sempre quero aprender algo novo, né? Sempre tem algo a mais pra gente poder estudar, né? Pra gente poder aprender, porque aprendizado é pra vida, é pra vida. E hoje eu sei que a minha mensagem, ela chega em mais pessoas, e é por isso, né? A mensagem, gente, ela é maior do que você, sempre, sempre.
Ontem foi muito engraçado que eu palestrei no evento da Jéssica, né, e da Raquel. Gente, sério, quem tava lá sabe. Eu comecei a palestrar, cheguei e comecei a falar. E eu comecei a falar sobre o conteúdo. E comecei a falar sobre a mensagem, o que era ser mulher, e quanto nós precisamos se curar, e papapá, ppp. Comecei a falar depois de quase 20 minutos que eu tava falando. E eu assustei e falei, gente, eu nem me apresentei. Eu nem falei quem eu sou. Né, tipo, ai, eu sou Ana Luquini, todo mundo me conhece, né, sou psicoterapeuta. E aí depois caiu a ficha. Sabe por quê que eu não precisei me apresentar? Porque a mensagem é maior do que eu. A mensagem, ela é infinitamente maior do que quem é a Ana. Então, eu comecei a falar tanto, né, comecei a falar um monte de coisas sem me apresentar, sem falar quem eu era. Porque, gente, a mensagem é maior do que você. E aí ontem caiu justamente essa ficha, assim. Falei, gente, uau, né? A mensagem é maior do que eu. Por isso que eu nem me apresentei. Enfim, e aí hoje estou aqui, 2 anos depois, colhendo os resultados dessa decisão. E eu queria... essa live é muito importante porque é uma live realmente que sela esse ciclo, sabe? 2 anos é um marco. E o quanto que eu cresci, né? Quem era a Ana de 2 anos atrás, quando estava assinando a demissão dela, e quem é a Ana hoje? Foi fácil, gente? Não foi. Transicionar de carreira é fácil? Não é. Ter que se expor, dar conta agora, né? A partir de você, não existe mais ali uma carteira assinada, não existe mais um salário caindo todo mês. Tudo ali precisa do seu movimento, né? Do seu posicionamento. E é aí que as coisas começam a acontecer, né? Porque não existe nada mais valioso do que você viver por propósito, né? Viver por um propósito, para algo que é maior do que você, que transcende só a você. Alexia, pula. Eu quero achar a música Algo Maior pra gente poder encerrar. Muito necessária essa live. Obrigada, meus amores. Gratidão, Ana. Alexia, pula. Ai, vai custar achar. Alexia, pula. Obrigada, estou começando agora. E me sinto mais leve. Ai, que lindo. Parabéns, Ana. Você é resposta de oração. Obrigada, Ana. Que live. Alexia, pula. Deus continue te abençoando. Amei, Alex. Alexia, pula. Gente, ela vai custar achar a música. Alexia, pula. Acho que vai achar agora. Acho que é a próxima. Alexia, pula. Alexia, pula. Ai, não vai achar. Alexia, pula. Será que não vai achar, gente? Não vai dar pra eu colocar, então. Ou então, me dá seu celular, Bê, que aí eu coloco no seu celular. Alexia, pula. Mas eu vou sair agora. Eu queria colocar a música Algo Maior, que foi a música que eu fiz há 2 anos atrás, quando eu fiz a live, que fala isso, né? Nunca é igual ou menor. Ele sempre tem algo maior pra você. Sempre tem algo que os seus olhos ainda não veem. E ele faz infinitamente mais do que aquilo que você pensa. Então, quando eu saí de Alphaville... Oi, amor! Tudo bem? Pô, chegando aqui. Me dá aí, Bê, deixa eu colocar. Eu vou ir. Pede seu pai lá, então. Vou pedir. Tudo bem, Ana? Tô, minha filha, tô ao vivo aqui. Algo maior, pede, Alexia. Alexia, tocar algo maior. Algo maior, ao vivo de Luma, eu fiz um... Ai, gente, é mesmo. É porque meu filho vai sair com um amigo dele ali. Bê, vem cá dar oi, né? Ai, Pra live. Você passa assim? Oi. Beijo, filho. Beijo. O Léo tá ali. Tchau, gente. Com Deus. Depois vocês voltam aqui mais. Essa aqui. Beijo. Tu tens algo melhor. Olha essa canção, gente, pra gente terminar. Nunca é igual ou menor. Nunca é igual ou menor. Tu Tu tens algo maior. E aí foi essa música que me trouxe pra Alphaville. Foi esse louvor que eu cantei, né, na época. Que eu fiz a live há 2 anos atrás. E foi algo assim, que foi uma palavra, né? Nós temos que viver debaixo de uma palavra.
olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais foi sentido o que tu tens para nós. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Jamais foi sentido o que tu tens para nós. Inigualável, desconhecido. Ai, meu marido botou luz aqui, gente. Haja luz e ouve luz. É porque eu tô aqui fora e escureceu. Amor, agora vem cá dá boa noite. Vou dar boa noite. E, gente, que live, hein, amor? Tava assistindo ali. Ficou bom? Amor, obrigada pela luz. Gente, ele botou uma luz aqui agora. Quanto mais eu me envolvo, mais eu sei. Mas eu sei Que ainda parece pouco. que ainda parece pouco. Do que eu irei saber. Quanto mais eu me envolvo contigo. Quanto mais intimidade nós temos, quanto mais relacionamento nós temos, mais nós sabemos que ainda parece pouco. Por isso, gente, que é só o começo, é só um ensaio. Deus sempre faz infinitamente mais do que aquilo que você quer. Para de querer dar conta da força do seu braço. Busca a sua verdadeira força. Onde é que está o seu verdadeiro poder? Ativa a sua identidade de filha. De filho e filha, né? Não há nada. Não é nada do que eu ainda vou saber. Ele sempre tem algo novo pra gente. Sempre. Então, assim, independente do caos que esteja a sua vida, independente das dificuldades que você possa estar vivendo hoje, porque eu sei que não é fácil, a vida de ninguém é, mas aquilo que você precisa está dentro de você. Eu te dou certeza disso. Para de buscar no mundo. O mundo, gente, o mundo espiritual, ele é muito maior do que esse mundo físico. Na hora que você quiser fazer algo, vai se conectar com Deus, bota o joelho no chão, ora, peça a Ele, porque uma oração, ela movimenta o mundo espiritual. Algo pode acontecer que vai além daquilo que seus olhos conseguem ver, porque não é pela tua mão, entende? Pode até ser pela tua mão, mas vai ter mais sofrimento, vai demorar mais. Usa o poder que você carrega, né? Peça a Ele para ir na frente. Fala, Deus, faça, e esteja com o coração disposto, né, para viver, porque muitas vezes não vai ser a tua vontade, não vai ser o que você quer. Muitas vezes, quanto que eu falei para Ele, né, minha oração era muito essa: Deus, faça a tua vontade, não a minha. Faça a tua vontade, porque se for fazer a minha, nem de BH eu saio. Né, se for fazer gente, se fosse fazer a minha vontade, nem restaurar meu casamento eu tinha. Se não é Ele, se não coloca Ele, não adianta. O que tu tens para nós, e tu tens algo. Eu declaro sobre a vida de vocês nessa semana que está começando agora, né? Hoje é domingo. Algo novo do Senhor sobre a vida de vocês. Que vocês possam experimentar o sobrenatural de Deus nessa semana. Que algo aconteça na vida de vocês que vocês vão falar: é Deus, porque não é pelo meu esforço. É Deus purinho. Aquilo que não tem lógica, aquilo que não tem como a gente explicar, sabe? Irracionalmente falando. Aquilo que realmente vem dele, que é extraordinário, que é sobrenatural. Porque quem vive com Jesus, o sobrenatural é natural. Não tem como que a gente possa viver essa semana esse novo de Deus na nossa vida. Que você possa ter experiências particulares com Ele, experiências novas. Experiências mais profundas, mais íntimas, que Ele possa se revelar no seu coração, que o amor dele alcance o seu coração de uma tal maneira que te constrange, que você fala: Deus, eu nunca achei que eu poderia acessar isso, é muito grande, é muito alto, é muito maior do que a mim mesma, e não é pelo teu merecimento, pelo teu comportamento, é porque Ele te ama. É só isso. Aceita esse amor, aceita esse acesso.
Muita gente fala, né? Eu vou acessar, eu vou receber. Aceita. Eu aceito o amor de Jesus por mim. Escreve isso. Eu aceito o amor de Jesus por mim. E aí na hora que você aceita esse amor, acabou. Deixa ele entrar. Aceita o sacrifício que ele já fez por você. Deixa a live salva, vou deixar, meu amor. Que Deus possa de maneira muito particular derramar bênção sobre a vida de vocês. Porque só Ele sabe que cada um de vocês precisam. Eu quero que vocês escutam só a parte que eu já vou sair, gente. Eu aceito o amor de Jesus por mim, exatamente. E na hora que você aceita isso, a sua vida começa a se transformar. Só aceita, só abre o teu coração, sabe? E fala, Deus, pode entrar, eu aceito. Porque o amor dele constrange, o amor dele cura, o amor dele movimenta algo na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Né? O amor dele em você te traz uma autoridade que você não tinha. Te traz uma autoridade que você não estava acessando, que já existe em você, mas você não acessava. Assume a autoridade espiritual que existe dentro de você, dentro do seu coração. Mentora maravilhosa, minhas alunas estão aí, né? Meus amores, amo minhas alunas. Que o amor ao velho não impeça de alcançar o novo de Deus. O que você precisa desapegar hoje? Que o apego ao bom não me impeça de viver o melhor. Quem está apegado com aquilo que é bom? Tu nunca me tiras de algo ruim se não for para me levar para algo bom. Ele não vai te tirar desse lugar se ele já não tem um lugar muito melhor para você. E ele não tira você de algo bom se não for para levar para algo bem melhor. Ele me tirou do banco, que era algo bom, tinha acabado de ser promovida, mas ele me deu algo infinitamente maior. Desapega daquilo que você precisa para viver o extraordinário dele. Para viver o novo, o teu novo. É a terra prometida. Eu recebo teu renovo. Olha isso, uma nova mentalidade. O teu novo é uma nova vida. Eu recebo uma nova história, uma nova força. O teu novo, Jesus, o teu novo é a terra prometida. O teu novo é melhor que o Egito, é melhor que as cebolas do passado. É uma terra que emana leite e mel, é uma terra que emana leite e mel. é melhor do que tudo que eu Provei. Eu vou mesmo sem ver, eu vou sem conhecer, eu vou, porque meu amado me chamou, assim como Abraão deixou a tua casa, A sua família, a sua parentela, a sua terra, direção e lugar que o Senhor ainda iria mostrar. Eu me movo pela fé. eu prometo sem ver tudo, eu vou mesmo sem saber tudo. Eu obedecerei ao seu chamado. Tu tens algo novo e é tão bom, e é tão bom. Há 2 anos atrás eu fazia uma live ouvindo essa canção e eu realmente não via o caminho. Eu realmente não sabia o que tinha para mim aqui em Alphaville. Eu realmente, eu vim pela fé. Eu vim porque o meu amado me chamou. Eu vim porque Deus falou no meu coração: vai, faz as malas e vai. Nem olhos viram, vamos declarar mais uma vez. Eu saí da minha terra, eu despedi dos meus pais. E há 2 anos, fazendo uma live, ouvindo essa canção, eu nunca poderia imaginar que hoje eu estaria vivendo isso que eu estou vivendo. Deus, gente, é um Deus de aliança. E nós carregamos a marca da promessa. Pode até estar difícil hoje, mas não desiste.
Amo vocês. Toda hora que eu escuto essa canção, porque na verdade, por que eu me emociono? Porque vem um filme na minha mente. Vem um filme da Ana, de 2 anos atrás, fazendo uma live com essa canção, sabe? E assim, e quem era a Ana de 2 anos, fazendo as malas e vindo pra cá, sem conhecer ninguém, sem saber nada, sabe? Acabando de pedir demissão do banco, sem nada. Nada pronto, assim, sabe? Nada muito certo. Eu não tinha nada certo, né? Eu tinha algo no meu coração que queimava. Isso eu tinha. Mas só. Né? Eu tinha uma palavra. Só que a palavra basta. Né? Eu tinha um coração que queimava. E isso muitas vezes é o que vai nos sustentar, né? Amo vocês, gente. Que Deus abençoe. Amei essa live. Chama Algo Maior. Depois vocês ouçam. É muito lindo. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Que a semana seja incrível. Vamos fazer um print? Ó, quem comprar meu livro vai estar autografado hoje pra gente comemorar, né, esses 2 anos. Faz um print. Eu sempre faço com o coração, né? Vou fazer assim. Amo vocês. Amo vocês. Que Deus abençoe imensamente. Jesus me visitou. Amém, meu amor. Obrigada, Ana, por tanto. Obrigada a vocês por estarem aqui. Porque vocês, sim, fazem tudo isso valer a pena, né? Faz tudo isso fazer sentido, na verdade. Que lindo, Ana. Que Deus abençoe. Amém. Melhor live. É bom. Onde compra o livro? Tá na minha bio, tá? Só entrar lá no minha bio, tem assim, livro Desperte Todo o Seu Potencial. É livro só pra mulher, tá, gente? Mas é um manual pra vocês, mulheres. Assim, tá incrível. Tem muita tarefa pra gente. E faz com marca-texto mesmo, você poder ir grifando, aprendendo. É quase um estudo também, né, daquilo que nós somos. Viu? Beijo, beijo. Amo vocês. Uma semana maravilhosa. Amei essa live de 2 anos. Daqui 2 anos eu faço uma outra. Gente, hoje tá fazendo 2 anos que eu fiz aquela live. Se Deus quiser, a gente já vai ter crescido muito, né? Que é só o começo. A melhor live da vida. Que lindo, sabe? Obrigada, meu amor. Que Deus abençoe vocês, tá? É realmente a minha história. Assim, e por que é bom a gente contar a nossa história? Porque a gente mostra para outras pessoas que é possível, né? Que para poder realmente glorificar o nome de Deus na nossa vida. Nada disso, né, seria possível sem Ele. Por isso que é tudo pela honra e glória dele, né? Amo vocês, viu? Beijo, beijo, beijo. Quem comprar meu livro, eu vou dar autógrafo agora, tá? Beijo, amo vocês.